ela não se distancia, tá? Falar que hoje eu tô aqui com você, aí a gente vai fazer assim. Alô, pessoal. Alô, galera. Namastê. Namastê. Hoje um papo legal sobre ciclismo e espiritualidade. Enquanto a galera vai entrando aí, vou botar um sonzinho um pouquinho aqui pra vocês. A Ju. Pra ir entrando no ritmo. Oi, Rose, já tá aí. E olha só, gente, hoje eu tenho aqui comigo Jaque Xavier, vai estar também ajudando nessa live, super importante. Duas convidados super especiais, tá? Rose Paladino, ciclista, tá pedalando com a gente aí para tudo quanto é lugar. E Dirce Betânia. Betânia é uma pessoa fantástica, tá comigo no dia a dia, trabalha comigo, tem aquela espiritualidade já como pessoa, então a gente vai estar batendo um papo com ela. Primeiro, galera, eu queria dar um alô para vocês. Seguinte, ontem a gente bateu um papo aqui com meu amigo Remilx, né? Remilvan Milhomem, sabe? O cara é ciclista, o cara é músico, tá? A gente, inclusive, ele participou de um projeto Palmas para o Mundo, né? Com a música Aldeia Global, minha e dele, super legal. E ele também é gestor de saúde, deu dicas fantásticas ontem sobre a questão do ciclismo e o Covid-19. Legal? Agradecer, Remilvan, por essa passagem, tá? Fantástico. Legal? Segundo, pessoal, a gente está aqui no Instagram, o Instagram tem uma coisa chamada métrica e eu quero que vocês ajudem a estar mostrando essa live para mais pessoas. Então, mete o dedo aí no coraçãozinho, certo? Nas carinhas, tá? Para a gente poder ele entender que a gente tem que mostrar essa live para mais pessoas, tá? Mandar um abraço aí para Caíme, que está aí na sequência, tá? A Betânia já está também aqui, Remilvan, que esteve ontem com a gente também na sequência aí, tá? Tem uma galera, Sérgio, valeu a presença, tá? Vamos mandar ver hoje. Quero falar para vocês o seguinte, a gente está fazendo essas lives, tá? Mas com um grande objetivo, a gente está com dois projetos, um é do garotinho lá de Miracema, tá? O Zé Luiz, precisa fazer uma cirurgia e a gente está ajudando a galera do Miracema Pedaladas a arrecadar fundos para o Zé Luiz. Precisa fazer uma cirurgia, essa cirurgia é mais de 12 mil reais, tá? Lá no Pedais e Trilhas tem um postzinho lá com a conta do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então, vai lá e doa qualquer quantia, cara. Qualquer quantia vai ajudar pra caramba ele. Também estamos fazendo uma ação aqui em Palmas pro pessoal da Águia Fraterna. Tá legal? A gente está arrecadando cestas básicas, roupas, brinquedos para serem doados para essa galera que nesse momento, tá, dessa pandemia, tá passando uma necessidade incrível. Então quero agradecer já a galera que essa semana a gente teve aí o Gustavão lá do Conquista, Rodinei, a Sheila Virgínio que está juntando os amigos dela, tá trazendo aqui. E olha só, você quer doar alguma coisa, só liga pra gente. A gente está aqui com a Combike, tá? Vamos de Kombi aí na sua casa buscar essa doação. Legal? Inclusive essa transmissão nossa tá sendo feita aqui dentro da Kombi. Tá legal? Todo esse cenário que vocês estão vendo aqui dentro da Kombi. Beleza? Então é isso. Ontem a gente falou com o Remilvan sobre o ciclismo em tempo de Covid. Hoje a gente vai bater um papo com a Betânia e com a Rose Paladino sobre a questão do ciclismo e a espiritualidade. Amanhã a gente vai bater um papo com um cara lá de Maceió, Tainan França. Tainan já esteve com a gente no Pedal do Litoral, já esteve várias vezes com a gente na Ilha do Bananal e é um cara que fez um ciclo, né, sobre vários tipos de esportes. Então vai estar falando com a gente sobre questão de mudanças. Na terça-feira eu tenho um papo super legal com o seu Veras. A gente vai falar sobre o ciclismo depois dos 60, tá? Então o seu Vera vai estar aí, a gente vai estar batendo um papo sobre isso. E na quinta-feira a gente tem outra live com a Arlete. A Arlete é uma garota daqui de Palmas
e a gente vai estar falando sobre a questão de fazer cicloturismo. Quando você é mulher, a gente bateu um papo, o Rodrigo Ferro tá lá em Itacaré, né, fazendo um cicloturismo agora. E como é que é esse negócio quando você é mulher e quer fazer o cicloturismo Brasil afora? Então a Arlete vai estar falando com a gente como é que foi isso aí, as grandes vantagens, o medo de pedalar sozinho. Então tudo isso a semana que vem, tá legal? Mandar um beijo aqui, né, pra Elaine, a Dalva, a galera que tá entrando aí, tá bom? Ana Célia, Túlio, tá? Cristina. Julião, falamos com o Júlio lá de Redenção. Roberta hoje não tá ouvindo só do Roberta França também fez a travessia com a gente. O Júlio, a gente fez uma live com a gente sobre lá, ele é de Redenção, sobre a travessia. Fátima Albuquerque, tá? Então agora eu vou chamar, hoje eu vou falar com duas pessoas, tá? Vou falar com a Betânia. A gente vai falar sobre toda essa questão da espiritualidade nesse momento, principalmente porque a gente sabe que a gente pedala por lugares que são verdadeiros santuários. Como é que é essa conexão, a galera do ciclismo, desses lugares aí fantásticos que a gente pedala, né? Depois vou bater um papo também com a ciclista e psicóloga e terapeuta, né? Teta Healing, né? Que é a Rose Paladino. E hoje está comigo aqui para também me ajudar nessa parada mais espiritual, que a Jaque é mais espiritual ainda. A minha esposa, meu grande amor, Jaque Xavier. Boa noite, galera. Hoje já tem tempo que a gente está pensando nesse tema e convidamos a Rose e a Betânia, né? É um tema interessante, é um tema bastante assim, hoje está bem atual. E contamos com vocês aí. Beleza, vou chamar aqui nossa primeira convidada, tá? A Betânia, tá legal? Júlio, obrigada. Betânia, dá um oi aí só pra... Ah, já te achei aqui, legal. Então vou chamar a Betânia aqui pra gente bater um papo sobre essa ciclismo. Vamos ver como é que tá essa conexão hoje. Enquanto com o Remilvan a gente teve algumas travas aí, mas tomara que hoje corra tudo bem. Oi, Jair. Então, oi, Betânia, tudo bem? Olá, tudo Tranquilo? bem? Tudo bem, Jaque? Boa noite. A Kombi ficou Namastê para você, para todos nós. Betânia, estava falando com a galera aqui que a maioria que está nessa live é o pessoal do ciclismo, tal, que a gente já vem fazendo uma sequência de lives sobre coisas informativas, sobre os pedais que a gente faz Brasil afora, tal. Chegou o momento da gente falar um pouquinho da espiritualidade, né? Você, eu falei para a galera que é uma pessoa, trabalha lá comigo, tem um prazer de trabalhar com você lá, e é uma pessoa que também viaja por esses lugares encantadores, né? Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Taquarussu, que é nosso quintal aqui e tal. E aí hoje eu queria que você falasse para a gente vai bater um papo aqui, né, sobre essa questão do espiritualismo, né? É uma coisa que eu quero até lembrar aí a galera que está nos ouvindo aí, não tem caráter religioso, tá, galera? Tá? Isso aqui é um papo de espiritualidade, como ser a comunhão, né? Então, você que ainda não faz parte do ciclismo, tá? Mas Sergião está na live aí também, um convite para ele, sabe? Não tem idade isso. Viaja por esses lugares fantásticos, né? A gente teve, tempos atrás agora, lá no Vale do Pati, Vale do Capão, Alto Paraíso, São Jorge, são lugares assim que deixam a gente no outro mundo, né? Primeiro se apresenta e fala pra gente como é que é a sensação de estar nesses lugares sensacionais. Bom, Jair já falou, né? Meu nome é Betânia, eu tenho toda uma vivência também nesses lugares paradisíacos, esses lugares que nos remetem à natureza, uma conexão mais profunda, né? Comigo mesmo, né? E com Deus e com todos esses lugares. Nós trabalhamos juntos, né? Nós trabalhamos no Senac, trabalhamos aí na gestão aí dos processos educacionais e até falando sobre isso mesmo, né, Jair? Às vezes as pessoas querem saber, né, qual é a dimensão dessa vocação, desse trabalho e tudo. Eu acho que todo trabalho que tem
como finalidade promover a transformação das vidas, da vida das pessoas, é uma coisa bacana. Então, é um prazer também trabalhar com você, é muito legal. E eu fiquei muito feliz com o convite de participar. A gente tem participado de vários grupos, né? Tem vários grupos que nesse momento da pandemia estão convidando, as pessoas estão ávidas por trocar. Esse sentimento de isolamento, ele remete a uma espécie de jejum, né? Parece que um dos grandes alimentos que a gente tem é o alimento do convívio, é o alimento da confraternização, da sociabilização, né? Então eu vejo que as pessoas estão muito ávidas, né? E ter a oportunidade de falar para esse grupo é muito bacana também, né? Então, para mim, a sensação de estar nesses lugares paradisíacos, nesses lugares que existe uma arte, existe uma beleza, existe toda uma possibilidade de integração, tanto com os elementos da natureza e especialmente com pessoas, né? Eu tenho essa sensação quando eu chego num desses lugares, num primeiro dia parece que é tudo lugar comum, parece que não vai acontecer nada. E assim, um dia após o outro, pessoas muito importantes, pessoas muito interessantes para as nossas relações, para o nosso crescimento espiritual, começam a aparecer. Então, além dos cenários, além da beleza, além da arte, da profusão de cores e de elementos da natureza, a gente tem ali também algo que nos conecta de maneira muito profunda, que são as pessoas, né? Tem pessoas muito bacanas nesses lugares. Com certeza. Betânia, essa questão do momento que a gente está vivendo, né? Há praticamente uma parada onde as pessoas estão fazendo uma reflexão do que era antes, do que poderá ser depois, né? Essa questão toda. E hoje a gente quer, assim, como que tá lidando com essa questão do eu lá dentro, principalmente quando a gente busca, sei lá, a proteção. A gente vai falar hoje com a Rose aí sobre esses lugares também que a gente andou pedalando, tal. Eu falo dentro da espiritualidade. O que você hoje, por exemplo, está fazendo nessa busca, né, de entender tudo isso que está acontecendo? Jair, o que eu tenho observado é que esse momento de interiorização, ele tem realmente um significado muito profundo, né? Eu tenho lido obras muito interessantes, tenho visto vídeos, tenho recebido vídeos, mensagens, tenho trocado com pessoas também que têm um trabalho interior, que têm uma espiritualidade sendo trabalhada. Então, assim, nunca se falou tanto em meditação. Os templos estão fechados, né? Assim, se formos pensar na espiritualidade com viés religioso, que essa não é a nossa abordagem, mas veja só, os templos, aqueles lugares chancelados por representações mais formais, estão fechados. E as pessoas estão recolhidas nos seus ambientes familiares, com as pessoas que têm mais proximidade, e muitas pessoas sozinhas, né? Muitas pessoas parece que o grande clamor dessa pandemia é a interiorização, é a possibilidade de uma conexão maior, especialmente pelo sentido que a vida tem, e não pelo sentido que a vida ganhou com, vamos dizer assim, com o passar dos tempos. A vida, o simbolismo, os significados que nós temos convivido nos últimos tempos são significados muito voltados para fora, né, para o atendimento das necessidades externas. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um retorno que nós tivemos ao próprio trabalho, né? Então, o uso de máscara, ontem eu compartilhei isso em um dos grupos que eu frequento, que me surpreendeu bastante. Ontem, quando eu fui colocar a minha máscara para trabalhar, assim, ficou muito evidente os meus olhos. E a reflexão do dia foi muito interessante, porque nunca se olhou tanto para os olhos das pessoas como nós temos olhado. Porque esses elementos da imagem, o conteúdo imagético assim, de cada pessoa, ele fala muito, né? Os acessórios falam muito. Então, por exemplo, a gente vai usar um brinco, o brinco é um metal que, se um vírus cair aqui, é uma placa fria, ela deixa o vírus por mais tempo. Os anéis, os acessórios, as pulseiras são todos elementos que, no momento de fazer a higienização das mãos, eles estão
ali concentrando também algo muito significativo e patente da presença do vírus, né? Então, veja só, nós tiramos os acessórios. Eu tenho descido no prédio que eu moro, eu tenho utilizado as escadas. Então, para utilizar as escadas, eu tenho usado sapatos baixos, sandálias. Então, ou seja, a gente desce do salto, não dá para fazer maquiagem, porque aqui de cara lavada, né, a gente vê que a máscara suja com a base, né, Jaque? Verdade. Então, não dá para usar batom. Ou seja, nós estamos nos despojando do salto, nós estamos nos despojando das máscaras convencionais, as máscaras formais, que normalmente as pessoas têm utilizado nesse momento de pandemia. Aquele aspecto da máscara que ela evidencia bastante o nosso olhar. Nunca olhamos tanto nos olhos das pessoas. E ontem, por incrível que pareça, a Júnia, é uma pessoa conhecida aqui de Palmas, Tocantins, uma psicóloga bem interessante que está coordenando um grupo virtual, é a Ciranda das Mulheres Sábias, ela trouxe uma reflexão sobre a dimensão do olhar. E foi muito profundo para a gente, porque foi exatamente com essa percepção que eu acordei ontem. Então, Jair, parece que o grande clamor dessa pandemia é a interiorização, é a busca de um sentido mais profundo. E assim, para as pessoas mais afetas às questões da espiritualidade, de Divaldo Franco, a Chico Xavier, a Roberto Crema, Leonardo Carnal, assim, todos esses grandes pensadores, Mário Sérgio Cortella, né, no seu pensamento filosófico, todas as pessoas se reportam a esse momento de transição planetária, né? Então, é um momento de transição, é um momento que realmente não haverá aquele retorno convencional, o retorno à normalidade, ou seja, a dita normalidade, que as pessoas tanto aspiram para voltar, a gente já tem, não podemos dizer que nós temos certeza, mas a gente tem indicadores, né, muito fortes de que não haverá uma normalidade, de que as pessoas retornarão, mas com outras dimensões, né, com foco para essa dimensão interior e esse sentido mais profundo que a vida tem. Verdade, né? A gente sente que até o ambiente fica um pouco frio, né? Porque ninguém vê o sorriso de ninguém e tal. Mas tomara que as pessoas consigam ter uma progressão, né, nesse momento, né? Ô, Betânia, eu quero mandar um abraço aí pro Ironilson. Ironilson, nosso colega, Nosso professor, amigo, nosso né? colega, Max, exato. Max, lá de São Félix do Araguaia, tá? Daniela, Cristiane, galera que tá entrando aí, tá? Aquele abraço para vocês. Betânia, você é uma pessoa, igual eu falei no início, que não pedala, mas tem frequentado lugares fantásticos, né? Antes da pandemia, né, você teve em Alto Paraíso, Chapada dos Guimarães, esses lugares que faz a gente também ter esse momento de reflexão profunda, né? Eu, por exemplo, quando eu tive lá na Chapada Diamantina, lá no Vale do Pati, parece que você está muito próximo de Deus, né? Como é que você vê essas viagens que você faz em busca desse autoconhecimento, em busca de si? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Jair, eu acabei de falar que um dos aspectos mais interessantes desses lugares é essa possibilidade de conexão com a natureza. Então, assim, uma das experiências mais marcantes que eu tenho em cada um desses lugares, até aqui mesmo em Itaquaruçu, região, distrito próximo aqui de Palmas, Tocantins, a gente tem uma possibilidade, né, algo assim bem mais próximo da gente. Uma das experiências muito marcantes que eu tenho é a meditação contemplativa. Ou seja, você chegar num determinado lugar como esse e você fazer aquele trabalho de conexão profunda com o ambiente. Ou seja, o primeiro passo é o respeito à natureza, é o pedido de permissão para todos os elementais, aqueles elementos daquelas localidades, daqueles locais. Os elementos da natureza, vamos dizer, vocês andam com o pedal, né? Meu sonho e minha aspiração é entrar nesse grupo. Então, veja, ao chegar, ao aportar num desses locais, a palavra de ordem que eu diria é o pedido de permissão para os elementais, aqueles seres que estão na natureza e que a gente vai entrar no ambiente deles. Outra coisa também, os aspectos da meditação contemplativa permitem que você trabalhe uma espécie de holística,
uma postura holística, porque você tem a abóbada celeste sobre a sua cabeça, você tem os seres que andam dos lados, são as borboletas, são os insetos, são os pássaros, você tem os elementos que andam no chão, que são desde as formigas, desde esses elementos mais simples da natureza, todos estão ali cumprindo uma finalidade. E muitas vezes quem não Tudo está conectado, cumprindo a né? finalidade somos nós. Observa, Verdade. todos ali estão Verdade. desenvolvendo o seu papel. Os animais da noite saem à noite, os animais da tarde à tarde, os animais diurnos e da madrugada. Todos são seres que estão cumprindo uma finalidade com uma seriedade muito grande, né? Eu me refiro à seriedade nesse sentido de conexão, né, de uma conduta mais ética em relação. E muitas vezes nós, quando adentramos esses espaços sagrados, esses santuários, somos os únicos animais ditos racionais, mas que a nossa humanidade ainda não nos deu uma condição de também ali cumprir o nosso papel. Nós depredamos o ambiente, nós levamos elementos tóxicos, nós nos utilizamos de práticas não muito saudáveis, como o uso de bebida alcoólica, de cigarros, e muitas pessoas que são adeptas ao uso de outras drogas. Então, assim, eu penso que o grande chamado ao adentrar um desses ambientes sagrados, desses santuários, é que a gente consiga também cumprir o nosso papel. Ou seja, para que estamos ali? Né? Eu acho que é a É tão grande questão. interessante, Betânia, é tão interessante essa fala sua, que uma das coisas que a gente mais preza nesse pedal nosso da Ilha do Bananal, a gente falava, cara, a gente está entrando num território que não tem nada, mas é muito sagrado, não tem nada assim em termos de habitação, né? Você tem uma aldeia de um lado da ilha e uma outra aldeia lá na saída, mas é um território sagrado para esse povo que mora aqui. E o pessoal que vinha de fora, né, que nunca tinha visto índio, aquela coisa toda, se encantava muito. E o sonho deles era que a gente apresentasse para ele aqueles anciões, né, que ele fosse lá conhecer aqueles elementos da própria aldeia, o Sim, respeito, a gente sempre pregava o respeito, olha, a gente está entrando na ilha e a gente quer que a gente saia da mesma forma, sabe, o respeito muito grande com os animais, sabe, não deixar lixo, porque é um lugar muito bonito e ainda virgem, né, praticamente, né, então era muito interessante. Mas eu quero ainda, tem a Ana Célia Faustino, falou para eu te dar um recado, que ela está aqui na live, tá? Pra você mandar um oi para ela, tá? minha prima, um grande abraço, É. né? Eles estão lá no estado do Piauí, em Teresina, né? Também sofrendo esses efeitos da pandemia. Grande beijo, minha prima. Ah, meu Deus, todo mundo, né? Um abraço aqui para o Gustavo, aqui do Armazém Conquista, e a Simone, lá de Redenção, que está também, né, assistindo essa live com a gente. Betânia, você falou em Itaquaruçu, né? Itaquaruçu praticamente é o grande tesouro nosso aqui, né? As cachoeiras, os recantozinhos escondidos que a gente vai sempre ali e muito bem recebido, né? Também transmite assim uma serenidade, né? Nossa, eu adoro quando a gente vai, pego aqui as meninas, a Jaque, a gente vai para Itaquaruçu, fica ali isolado, aquela quieto tudo, né? Só observando mesmo, né? E é muito bom, porque eu vejo assim que as pessoas estão começando a entender essa realidade da preservação, de cuidar mais disso, né? Cuidar de si, né? Agora vai ser até uma reflexão, porque está tudo fechado, né? A gente não pode realizar esses... Igual está ótimo, o calor está aumentando, o sol está ficando cada vez mais forte, é bom demais uma cachoeira, né? Nessa época, né? Mas tem esse detalhe, né? Da gente também ter essa consciência de que para cuidar de toda essa energização, a gente tem que cuidar bem do ambiente, não é isso? Isso. Jair, antes de começar essa live, eu fiquei pensando assim que palavras de ordem a gente poderia trabalhar nesse momento de reflexão, que eu já vi aqui, vi o Marlon, vi a Ana Célia, vi várias pessoas aqui que são do nosso círculo de amizade, pessoas com quem a gente troca, com quem a gente tem essa conexão. Então, assim, eu pensava, o que dizer, o que falar para um grupo que nesse momento, você comentava hoje no trabalho, que houve, né, assim, aquele consenso de que as pessoas não estariam aglomeradas, de que elas não estariam tão juntas nesse primeiro momento, e as pessoas estão com uma Uhum. dificuldade, né, assim, de compreender
de fazer essa entrega, né? De participar desse rito de passagem, de dar passagem a essas necessidades do momento, né? Então, a palavra que me veio foi o jejum. Por incrível que pareça, eu quase não utilizo Legal. esse termo, mas assim, parece que intuitivamente me veio a palavra jejum. Então, observe que quando nós fazemos o jejum dos alimentos, né? O jejum dos alimentos, ele promove uma desintoxicação interna muito grande, e a desintoxicação, ela torna mais leve a nossa fisiologia, e com isso a nossa intuição flui mais, o nosso próprio organismo, ele trabalha de um modo menos acelerado, mais tranquilo, associado à prática de meditação, né, de oração. Tem correntes evangélicas que fazem isso muito bem, né? Admirável essa prática. Os gnósticos também trabalham muito a questão do jejum. Então, assim, observe que quando a gente sai de um processo de jejum, a gente valoriza muito o alimento. Quando a gente sai de um processo de jejum, parece que o valor nesse retorno é como se você voltasse de um deserto. Você volta mais leve, mas você volta valorizando mais cada partícula de alimento que você consome. Então, o jejum, por exemplo, do pedal, né? O jejum de estar na coletividade, o jejum de estar nas festas, nas práticas sociais, na coletividade. Então, parece que a gente precisava de um momento de interiorização, desse momento de jejum. É um momento consagrado e sagrado para essa busca interior. Parece que há um chamado muito profundo, um chamado do deserto, um chamado dessa interiorização, eu comigo mesmo, porque lá no texto bíblico, né, independentemente de qualquer corrente religiosa, é algo universal. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas a gente não estava sabendo como amar a si mesmo, a nós mesmos. Ou seja, quando se diz que o mundo precisa de solidariedade, que o grande chamado do momento é o chamado da solidariedade, é muito difícil você ser solidário com o outro quando você não é solidário consigo mesmo. Solidário com as nossas necessidades, essa revisão, essa retrospectiva, esse recolhimento, essa reflexão. Parece que tudo faz com que a gente entre nesse processo, nesse itinerário, nesse itinerário, né, de busca interior, para que a gente consiga valorizar esse jejum. Nós estamos em pleno momento de jejum. E é um momento de jejum, de comunhão e de oração, não é? E é tão interessante você falar nessa coisa do jejum, que a gente trabalha o dia todo, chego à noite, ainda vou para a faculdade dar aula, e está sendo tão interessante você ficar, igual eu estou ficando com as meninas, aqui, sem poder sair nem nada, mas a gente vai fazendo cada descobertas, né, que no dia a dia, e elas implementam. Hoje a Poema, que é a minha menor, queria até me maquiar para mim fazer a live, sabe? Então são coisas assim fantásticas, né? Não, muito bacana. Betânia, Não, sabe o que eu tenho feito? Eu tenho tocado violão, né? Eu tenho uma que amiga muito ótimo, querida, né? que é a Artemisia. A Artemisia me mandou umas lives, me mandou uns vídeos tocando. Então, eu voltei a tocar violão e eu estou tocando músicas francesas. Estou adorando cantar Tá músicas vendo? portuguesas, essa coisa que eu não fazia há um milênio, né? Muito bacana. Tá vendo? Então, uma coisa que a gente tem agora muito é tempo, né? Então, tá Tempo. sendo super legal por isso, né? A gente não pode, meu Deus, não sei o que tem. Então, eu aqui, a gente tá toda hora inventando uma coisa, e as brincadeiras a gente deixa elas. A Kombi aqui, onde você tá vendo que a gente está gravando, praticamente é uma casa de bonecas, né? Então, Eu sonho eu falo entrar assim nessa que Kombi. tá aflorando essa espiritualidade em várias vertentes, né? Então, é muito, muito legal. Eu falo assim uma coisa que a Mahaira me falou, que é a maiorzinha um pouquinho. Nossa, papai, meu pedido que eu quero fazer é que no meu aniversário não tenha mais essa quarentena, né? E o aniversário dela só é em agosto, né? Eu falei, nossa, Deus te ouça, né? Então já é uma preocupação dela, essa coisa toda, né? Mas a gente vai levando. Betânia, o papo ele anda tão rápido, a gente já está com 30 minutos, tá? Sério? Então, o negócio anda super rápido. Eu acho que depois eu vou até bater um papo contigo para a gente marcar uma live assim mais prolongada. A gente tem mais uma convidada que vai entrar nesse momento, tá? E eu queria agradecer você, tá, por ter aceitado esse convite.
O público aqui, a maioria é ciclista, mas foi super esclarecedor. Ontem o Remilvan, essa coisa que você está falando de pedalar em grupo, ele deu um esclarecimento muito legal para o pessoal. Os cuidados que a gente tem que ter nesse momento, não adianta apressar, tem que ter essa palavra jejum sua, eu achei fantástica, né? Porque temos que jejuar em todos os sentidos, tá? Mesmo, tá? Eu queria que você fizesse as suas últimas colocações para a gente chamar a Rose, né? E continuar aqui a live. Eu tenho que agradecer, né? O momento também é de gratidão, né? Por estar falando para esse público do pedal e os amigos que aceitaram o convite, né? Para participar. Estou vendo aqui várias pessoas do nosso círculo de amizade. Um abraço para todos. As minhas palavras finais para esse momento, Jair, é exatamente isso. É que a gente pense na finalidade. Para quê? Para que fomos chamados para esse momento de recolhimento? Porque o vírus é um detalhe, né? É algo que surgiu, não está no nosso controle, mas as consequências, os efeitos dessa pandemia, elas transcendem muito. Nós estamos vivendo a iminência de morte. A iminência de morte dos nossos conhecidos, dos nossos parentes. Isso nos assusta, né? Mas o planeta está com uma dor muito profunda, né? Nós temos aí um orbe terrestre com uma dor muito profunda, uma iminência de morte muito grande. Então, compreendendo que a vida é cíclica, compreendendo que nós temos um plano evolutivo, nós temos um período de cumprimento dessa finalidade aqui no planeta, a grande reflexão do momento é buscarmos essa conexão com a nossa finalidade aqui no planeta. Se nós tivermos que partir do planeta nesse momento de pandemia, que seja feita a vontade do Pai. Se nós tivermos que ficar, que nós fiquemos com esse compromisso de voltar desse jejum, de voltar desse deserto, despojados daqueles acessórios que nos diferenciam das pessoas. A desigualdade social campeia livremente no mundo. Tão profunda a desigualdade social. E se nós conseguirmos retornar sem os adereços que nos distanciam, que nos diferenciam das pessoas, compreendendo que a nossa finalidade aqui, ela também é cíclica, ela tem início, meio e fim, mas que ela precisa de um sentido mais profundo. Isso mesmo. Tá? Deixa Um eu grande colocar abraço. aqui. A Jaque quer falar alguma coisa. Uma coisa que você... Obrigada. Uma coisa... Obrigada, amor. Uma coisa que a gente sempre, eu toco muito, englobando tudo aquilo que você colocou, é o respeito. Respeito a você mesmo, respeito à sua família, respeito à natureza, respeito ao próximo, né? Essa palavra respeito, eu acho que engloba tudo isso que você falou. A partir do momento que eu te respeito, que eu respeito o próximo, que eu respeito a natureza, que eu me respeito, e volto para minha família, né? Isso tudo acontece. Aí vem o amor, né? Que é a base de tudo isso. Obrigada, gratidão mesmo. Você foi ótima, tá? Muito obrigada. Valeu. Namastê. Valeu, Betânia. Obrigadão. Continue aí com a gente, tá bom? Continuamos, estamos juntos. Valeu. Pessoal, ouvimos aí, né, um bate-papo legal com a Betânia. E agora eu vou chamar a Rose Paladino. Tá legal? Deixa eu localizar a Rose aqui para a gente dar sequência. Oi, Rose, dá um oi aí para mim que fica mais fácil, tá? Sheila Virgínio, aquele abraço para você. Jaqueline, lá de Maceió. Tuca Vieira, aquele abraço para você também. Muito obrigado, tá? Cadê a Rose? Rose, dá um oi aí que eu te localizo mais rápido. Tá? Rose! Cadê você? Pessoal, enquanto a Rose, ela... Opa, entrou aqui, tá bom, deixa eu chamar a Rose. Hoje nosso papo aqui é com duas pessoas fantásticas. Rose! Namastê para você. Namastê para todos. Oi, Lene. Tudo bem? Tudo jóia?
E Hoje aí, estou com uma pessoal? convidada especial aqui do lado Jaque, também, Rose. Legal. linda Rose, Jaque. muito obrigado por você ter aceitado o convite também para bater esse papo com a gente, tá? A gente viu aí essa reflexão da Bethânia, fantástica, uma pessoa assim que tem uma sabedoria muito grande, né, não só na questão espiritual, convivo com ela no dia a dia, sabe? É uma pessoa que eu admiro muito, tá? E você também, a gente teve o prazer de estar viajando com você por esses pedais, a sua energia, sabe, nos contagia muito também, as suas reflexões. E aí, hoje a gente vai bater esse papo também, principalmente você, assim, que está nesses lugares, pedalando com a gente, né? Sobre essa questão do espiritualismo. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para a galera, tá bom? Tá joia. Bom, como você falou, o meu nome é Rose, né? Rose Claire, mas as pessoas me chamam de Rose Paladino. E como você colocou na chamada, né? Sou psicóloga, sou terapeuta de Theta Healing e ciclista, né? Amo pedalar e a história do pedal tem, na minha vida, foi uma transformação, né? Então, e antes de começar da sua primeira pergunta, eu quero agradecer a Bethânia. Quanto conhecimento! Nossa, como Fantástico. soma na nossa vida. Gente, a gente pensa assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente ainda tem a aprender, né? E ela falou uma palavra assim fantástica, que agora ela faz bastante sentido, que é a questão do jejum, né? E ele me remete a uma outra coisa que a Jaque coloca como respeito, e eu digo que é aquilo que é o chamado mesmo, é o amor incondicional. Amor incondicional por todas as pessoas, por todos os seres vivos, por todas as coisas não vivas também, né? Então eu acho que é por aí. E é tão legal, né, Rose, que esse momento de quarentena que a gente está tendo, né, a gente está tendo essas oportunidades também de aprofundar esses papos, né? Durante essa semana passada, essa outra, a gente teve aqui um monte de pessoas, a gente fazendo live, deu um estalo, vamos fazer umas lives, vamos. E o que a gente está encontrando de pessoas que têm uma ideia legal, um papo legal, certo? A semana ainda continua, amanhã a gente tem mais uma com o Tainan França, lá de Maceió, depois com o seu Veras, né? Vai falar sobre a questão do esporte, a reflexão dele depois dos 60 anos, como é que é isso. E Maravilhoso, né? a Arlete também vai bater um papo com a gente sobre o que é uma mulher sair pedalando o Brasil afora sozinho, tá? Mas você é uma pessoa assim, que quando a gente olha, a gente já sente aquela calma, aquela tranquilidade, né? A Rose, para quem não sabe, ela fez um pedal com a gente, pedal do litoral, pedalamos lá foi onde, Rose? Qual foi? Foi Maraú, né? Península de Maraú, Maraú, Península de cara. Maraú. Fantástico, sabe? É um lugar lindo também, né, Rose? Que dá aquela Maravilhoso, sensação assim de. maravilhoso. Parece que eu estava conversando com a Bethânia que a gente tem alguns lugares que parece que você sente a presença de Deus assim mais forte. Não é isso? Sim, sim. E você, Rose, como é que você vê assim esses lugares que a gente está indo, principalmente você que vai de bike com a gente para esses santuários, né? Aqui a gente estava falando que a gente tem uma grande vantagem que é Taquarussu, né? E tudo ali parece que é mágico, aquela coisa toda. Como é que você vê isso aí? Antes da gente falar de pandemia ou de outros assuntos Uhum, aí também. sim. Pedalar já é já é um amor, né? Já começa por aí. Por que que a gente pedala, né? Qual que vai muito dessa questão que a Bethânia colocou. Para que estamos aqui, né? Por que viemos a esse mundo? Por que estamos nesse planeta Terra? Então, para que a bicicleta está nas nossas vidas? O que a gente busca? O que a gente espera da bicicleta? O que eu espero com isso? Então, quando você se dispõe a ir a algum lugar, você já vai com algo na sua mente. Você já vai com algum pensamento de o que você quer encontrar, das pessoas que você vai passar, vai conhecer, né? Dos lugares que você pode ir através da bicicleta. E essa conexão com o ambiente em que você está, é essa transmissão de saber que nós estamos conectados com isso tudo que está acontecendo, que a bicicleta, na verdade, ela passa a ser a extensão de nós. Né?
Então, assim, se a gente for entrar um pouco para essa questão de que nós somos tudo o que existe no universo, né? Falando um pouco dessa questão, trazendo um pouco para a física quântica, que não é o nosso assunto, mas para explicar um pouquinho de que nós somos o todo, né? Se a gente parar e entrar nessa harmonia, a gente vai ver que a gente faz parte de cada pedacinho disso, né? Então, quando você se propõe a pedalar, às vezes você está ali, poxa, eu vou na Península de Maraú, aí você está ali naquela areia, a areia não deixa você pedalar, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou nessa areia? O que eu vim aqui? Entra tudo, enferruja tudo. Nossa, que bacana que é estar aqui. Olha, eu posso descer da minha bicicleta, eu empurro. A gente põe ela nas costas e atravessa para o mar não oxidar a bike, né? Então, mas que delícia de estar. Então, assim, é aproveitar cada instante, é viver o aqui e agora, o presente. Né? E é tão legal porque não é só o fato da bicicleta em si, mas o grupo, né? A gente estava comentando numa live passada, acho que foi com o Rodrigo Ferro, a gente falando de Caraíva, de Ponta do Curumbau, lá na Bahia, né? O próprio Leonardo Bressani, né? Que a gente fez ele está na live também, mandar aquele abraço para ele, que a gente fez uma live com ele, mas falando desses lugares fantásticos, né? Que nos conectam muito, né? E esse grupo que vai com a gente, né? Parece que vai entrando em sintonia, a gente vai falando com pessoas assim que não tinham o mínimo de por exemplo, consciência ecológica, mas depois fala, nossa, cara, que legal que aquilo que você falou faz sentido mesmo, e vai transformando as pessoas. Não é isso, Luz? Sim, e olha que interessante, Parrio e Jaque, vocês que coordenam esse grupo, né, que sai para os litorais para fazer, você vê que vocês criam um grupo, vão chamando pessoas, umas ficam, umas saem, outras entram, umas já pagaram já o plano todinho, né? Aí já pagou tudo, não, agora eu não quero, não vou, por quê? Existe uma vibração energética que nos liga, e essa sintonia, ela é ligada universalmente, então é o universo que nos manda, então quando a gente sai num determinado grupo, é por afinidade. Então, a afinidade que nos faz nos aproximar daquele determinado passeio, poxa, eu quero estar ali, né? Como você falou. E aí aquela convivência foi necessária. Aquela pessoa, ela tinha que estar naquele momento perto de nós, para que trouxesse essa soma, essa troca de informações que era necessário para o nosso crescimento. Então, a gente precisa, sim, de valorizar os grupos, de valorizar as pessoas. E aí eu lembrei aqui agora da questão da máscara, né? Porque a gente acaba olhando e a gente tem os olhos das pessoas ao conversar, ao falar, geralmente assim, a gente abaixa. Aqui agora eu tô perdida, porque eu não sei onde que fica a câmera aqui, e aí eu fico meio aqui, não tem como olhar bem nos olhos, né? Mas o importante disso tudo é lembrar que os nossos olhos é o portal da nossa alma. Né? Então, os nossos olhos, o nosso olhar, ele já diz muito. Quantas pessoas nos falam várias coisas através dos olhos? Não é verdade? Verdade. Essa semana, meditando com as meninas, porque eu levo as meninas também, a gente é um aprendizado, né? Eu com elas e o divino. Aí eu conversando com a Raira sobre o terceiro olho, né? Como é que a gente vê o terceiro olho? A pequenininha, a Poema chegou e falou, Raira, o terceiro olho é aquele que quando você dorme, ele abre, é o olho dos sonhos. Olha só a explicação da minha menina de 6 anos. Olha, cara. tá vendo que maravilha? Entendeu? Ela Vídeo, uma né? explicação, E aí... E a gente não dá muito escuta, às vezes, né, assim, para as crianças, né? E, inclusive, hoje eu estava assistindo até um filme que eu falei assim, gente, para que eu assisti? Eu chorei o filme inteiro, né? Mas é uma mensagem muito, muito bonita, né? Não sei se o pessoal já assistiu, acho que acredito que você já tenha assistido, que é O Milagre da Cela 7, né? Mas, gente, é fantástico. Quem puder assistir, eu demorei uns 3 dias para conseguir concluir
esse filme porque eu chorei muito, né? Ele toca muito essa questão mesmo da nossa intuição. Então, quando a gente volta um pouco para isso também, né? De escutar. Então, e aí eu venho de novo na fala da Bethânia, que foi super importante para mim, somou demais. A questão do jejum, né? É olhar para dentro, é escutar mais o meu pensamento, a minha intuição. Então a gente às vezes tem aquela intuição assim, eu não vou no pedal hoje. Aí a galera vai, chama, anima, você muda um pouco, aí muda um pouco a tua frequência, você fala, não, eu vou. Aí vai, viu que não aconteceu nada, né? Que ótimo, que maravilha. Muitas vezes acontece de você não estar muito querendo ir num lugar, acontece alguma coisa e você fala, poxa, eu podia não ter ido. Então eu acho que essa questão da gente voltar também e para escutar os nossos pensamentos, para escutar a nossa intuição. Ninguém tá ficando doido não, tá? Se perguntarem aí, você tá ouvindo vozes? Não são vozes, tá? São seus pensamentos, é a sua intuição, né? Então, muitas vezes as pessoas têm medo, né? De escutar aquilo que tá vindo de intuitivo. E nós somos seres intuitivos, né? Nós somos seres sagrados. Isso foi nos dado na época de Cristo, sem falar da questão da religião em si, né? A gente falando da questão do quê? O que é espiritualidade se a gente não buscar o que é de mais sagrado que existe para nós? Porque muitas vezes, Parril e Jaque, tem pessoas que não acreditam, por exemplo, em Deus, né? Mas ela acredita que o que é a santidade para ela é a família. Então a gente tem que entender o que é a santidade, o que é o sagrado para cada ser humano, para cada pessoa. Isso é único. E aí entra o respeitar, né, que a Jaque tanto colocou. Quando a gente respeita o outro, quando eu respeito o meu amigo, quando eu entendo e eu consigo olhar para ele de uma maneira diferente, né, que eu consigo olhar para ele holisticamente como um ser total. E que é o ser pleno, né? O que é buscar? O que é evoluir? É buscar essa plenitude, né? Eu falo demais, hein? Pode me cortar. Não, mas tá sendo muito legal. Hoje vocês duas estão assim, é tipo aquele papo que a gente quer ouvir, né? Quer mais ouvir do que tá interferindo, sabe? Mas eu acho tão legal, Rose, que você está falando assim, eu acho que a gente, aqui em casa, né? A gente nunca teve tão próximo igual a gente está agora, sabe? Por exemplo, eu voltei a trabalhar essa semana, mas a gente ficou aí mais de um mês, né, fazendo home office, então a gente, assim, o tempo todo, né, e aqui em casa, quem direciona mais essa linha da espiritualidade, das reflexões mais profundas, que me manda mais os livros, os filmes, os vídeos, né, é a Jaque, né? Ela já tem isso, né? Então eu estou achando fantástico porque as meninas estão sendo direcionadas para isso também. Então a gente está vivendo esse momento, aproveitando, né, essa questão da quarentena, da pandemia, que para muitos está sendo uma coisa terrível, mas a gente tem que tirar um lado bom nisso, né? E eu, assim, agradeço muito a Jaque por ela estar insistindo com a gente, todo dia tem o nosso momento de oração. Tem dias que as próprias meninas que falam, papai, mamãe, está na hora da gente fazer oração. Então está sendo muito interessante para elas também. Essa questão do jejum, né, que a Bethânia falou, é interessante que esse jejum ele fez com que a gente saísse daquela loucura e realmente tem horários que parece que o planeta para a divindade, seja para oração, para meditação. E isso, eu lembro uma vez a gente falava assim, nossa, tem cidades que parece que você chega e tem aquela nuvem negra, né? Outras parece que o sol se abre de uma forma tão grande, né? Você recebe aquela energia. Aí eu vejo assim, cada casa em oração, cada casa em meditação, chamando isso para si, ela vai dissipando essa névoa negra, né? E vai abrindo realmente os horizontes, né? Fisicamente, eu acho que hoje até cientificamente comprovado que o pensamento é energia, né? E emanação, e ele vai funcionando, ele vai realmente conectando com as pessoas essa questão. E é bem na sua área, né? Sim, é verdade. Bora lá.
É verdade. Essa questão do pensamento, a gente entra muito, Jaque, na questão das crenças limitantes, né? A gente tem muita crença que nos limita e ela nos congela, nos faz parar. Né? É como o medo. O medo, ele é importante nas nossas vidas porque, de certa forma, ele nos preserva, mas ele também nos congela, não deixa que a gente ande. Né? Então, as crenças limitantes, elas precisam de ser identificadas, quebradas, e em seu lugar, colocar crenças que possam trazer mais elasticidade mesmo, sabe? Que a pessoa consiga fluir, que a pessoa consiga perceber que, peraí, por que eu preciso de achar que porque eu tenho uma doença, vamos pegar só esse exemplo, porque eu tenho uma doença, vou dar um exemplo dos meus pacientes no hospital, né, lá no Hospital Geral, os meus pacientes com câncer, a gente se remete logo ao que? A questão da morte, porque é a finitude, é o momento em que a gente lembra, opa, peraí, eu não sou eterno, né? Eu tenho início, eu tenho meio e tenho fim em algum momento, né? Mas é aquele fim que a gente não quer. E quando a gente está nesse momento buscando a saúde, porque eu evito falar muito a palavra doença, né? Eu prefiro que a gente troque algumas palavras no nosso vocabulário e a gente coloque sempre assim, resgatar a saúde, procurar a busca da nossa saúde, o reequilíbrio, equilibrar a nossa saúde, né? Então, quando a gente pensar que na verdade, o que nos faz, o que está ligado realmente à morte é a própria vida. Para eu morrer, basta eu estar viva, eu não tenho que estar doente, eu não tenho que pegar um vírus. É claro que eu preciso de ter cuidados. Isso não quer dizer que eu vou me ausentar completamente da minha responsabilidade de procurar um serviço médico quando for necessário, né, de saber que eu preciso de me cuidar, que eu preciso de cuidar não só da minha saúde física, porque nós, seres humanos, nós somos um tripé, se a gente for pensar, né? A gente tem a nossa saúde física, a gente tem a nossa saúde mental, nossa saúde psicológica e a gente tem a nossa saúde espiritual. Então a gente precisa dessa tríade, né? A gente precisa de estar trabalhando, né, nesses três picos. A gente precisa de estar entendendo que em algum momento, né, a gente vai estar, o meu emocional não está bacana, mas minha saúde está bem, mas a minha espiritualidade está bem, a gente vai dando uma reequilibrada. Então isso é interessante, né? Muito bom. Gente, eu estou vendo muita gente ali falando, sabe, tá rindo, eu não consigo entender e eu quero aproveitar já para dar um abraço aí para todo mundo. Eu quero dar um abraço para todo mundo. Olha, tem uma galera nossa aqui, Fátima Buquerque, Leonardo, a própria Betânia está falando aí com a questão de entregar um adulto para a sociedade com uma formação espiritual, né, faz toda a diferença. Com certeza, o pessoal com certeza. Comentando muita coisa interessante. O Leonardo comentou sobre liberdade, né? Aí hoje de manhã eu coloquei sim, importantíssimo. Comecei a ser livre quando descobri que a jaula é feita de pensamentos. E realmente é aquilo que você falou, né? Tem pensamentos que te bloqueiam, que te escravizam, que te acorrentam, e você precisa se libertar disso, né? São pensamentos assim que você vai criando ao longo da vida, desde a infância até a sua vida adulta, que te bloqueia completamente, né? Fala um pouquinho sobre isso, Luiz. Tem uma galera aí, Rose. Te amo todos vocês, todo mundo, amo. Para não deixar você chorar sozinha nesse filme, tem uma galera aí também que falou que chorou horrores, tá? Nossa, ainda bem. Então, essa questão do pensamento, Jaque, eu digo o seguinte, a gente já viu aquela frase que fala assim, orai e vigiai? Orai e vigiai. Então, eu aprendi no Theta Healing a seguinte frase, orai, vigiai e cancelai. Porque a gente ora, nem todo momento a gente está vigiando, né? Mas no momento em que a gente percebeu que a gente teve um pensamento e que aquele pensamento não foi um bom pensamento, eu posso cancelar aquele pensamento. Isso é reprogramação mental. Isso é uma reprogramação que eu vou fazer em mim, porque o nosso cérebro é como se fosse um grande computador. Na verdade, ele é um grande computador. Eu acho que nós somos os seres mais bem elaborados que existe, assim, aqui no planeta, vamos dizer, nesse sentido, porque o universo ele é muito vasto, né? Então, o pensamento, ele influi muito.
Se eu hoje estou com pensamento negativo e eu penso o tempo inteiro, tipo, aí não vai dar certo, eu não vou dar conta. Vamos colocar o exemplo do pedal, que eu acho massa? Tipo, não, Zé Tatu. Não, Rose, você não consegue ir no Zé Tatu. Por que não? Não, porque é muito difícil, você não vai conseguir subir. Não, até hoje eu não fui, porque eu acreditava que eu não dava conta de subir. E a gente acaba também tendo um pouco desse, peraí, mas a pessoa ela é super experiente no pedal, ela super pedala bem, é tudo que eu queria ser. Se ela está dizendo que eu não consigo, então eu não consigo. Eu trago aquele pensamento para dentro de mim e é onde eu falei da questão da crença. Por que eu acho que eu não dou conta? E se eu não der? O que de pior pode acontecer? Eu descer da bicicleta e empurrar? Né? Então, assim, de repente, é um momento em que a gente precisa de estar um pouco entrando em contato com essa questão mesmo do pensamento e de saber que o pensamento ele vem. Não tem como eu controlar, não tem como eu evitar que ele apareça na minha cabeça. Mas tem como eu trabalhar esse pensamento. Tem como, em determinados momentos, falar, opa, pera lá, pensamento vai embora. Não, eu posso ir sim, eu posso ir no Zé Tatu e posso tentar subir. E se eu não conseguir, eu vou empurrar, e sem problema. E tudo bem. Nós não temos que nada. A gente está aqui, é um momento de aprendizado e de crescimento. Não sei se te respondi, Jaque. E muitas vezes, né, Rose, até confiar nas pessoas que estão ali do lado. Eu tenho uma experiência muito interessante, um ano retrasado na Ilha do Bananal. A Roberta, né, o pedal mais longo dela tinha sido ali da ATM até o aeroporto. E ela, não, eu quero fazer um pedalzinho só um pouquinho para mim dizer que eu vim e tal, e depois eu subo no carro. E quando a gente chegou no local marcado, o cara do carro tinha entendido errado e tinha ido embora. E estava eu, a Jaque, o Tainan e ela. Fala, cara, e agora? Falei, meu, agora você vai ter que fazer os 100 quilômetros. E ela, Ave Maria, não deu conta, e entra nessa reflexão sua, né? E aí tem que você estar fazendo esse trabalho. Não, a gente vai devagar, a gente vai te ajudando, não sei o que tem. Quando chegou no final do pedal, que a gente chegou lá no Rio Javaé, menina, ela desabou em choro. Né? Porque eu consegui e tal, é aquela superação. Isso. Né? Rose, o papo é tão rápido que a gente está faltando 3 minutos para encerrar essa live, sabe? Temos que reunir essa galera, não temos? Temos, eu ainda quero muito fazer... assunto. Muita coisa boa para aprender. A Betânia está perguntando aqui sobre onde é o Zé Tatu, né? O Zé Tatu é um lugar, Betânia, que a gente vai, que tem uma cachoeira, a Cachoeira Claudionor, fantástica, tá? Mas é um lugar, para você pedalar, tem que estar muito bom mesmo, porque você sai de uma altitude aqui de 200 e vai para uma altitude quase de 800 metros. E é cheio, não é tranquilo assim. Cara, mandar um abraço também para a Lene, cara. Tô vendo aqui agora, maravilhosa. A Rafael, tá? Ô, Rose, nesses 3 minutos finais aí, eu queria te fazer uma pergunta. O que você diria para essa galera nossa do ciclismo, para eles buscarem mais justamente essa questão, porque a gente vê muito aquele lance da gente fazer o pedal e todo mundo está preocupado em sair do ponto A e já chegar no ponto B, sem contemplar, sem tirar aquelas fotos, sem, sabe, compartilhar aquele papo legal. E nessa questão da busca, o que você diria para esse pessoal? Você tem aí 2 minutos para finalizar isso aí. Tá, deixa eu ver se eu entendi. O que eu tenho a dizer para essas pessoas que vão e não tiram foto e não vivenciam? Não. O que você aconselhar mais esse pessoal? Sim. Fazer esse pedal mais contemplativo, mais essa busca, né, de se ver ali dentro dessa natureza. Sim, eu acho que tudo é um momento, né? Cada pessoa ela está vivendo um momento. Então, vai ter pessoas que estão aceleradas, vai ter pessoas que estão no meio termo e vai ter pessoas que já se encontram no momento que eu estou, que é fazer um pedal onde eu possa olhar para a natureza, onde que eu possa observar cada momento e cada lugar que eu estou passando. Então, eu acredito que essas pessoas que estão nos ouvindo e que têm esse foco de, não, eu preciso de uma meta, eu preciso de conseguir aquele danado daquela coroinha do com e não sei o que parar, em algum momento da vida, sabe, ela vai sentir uma necessidade diferente.
Então, eu acho que o papo todo de hoje já transformou essas pessoas, né? E aí legal demais. eu venho afirmar mais uma vez isso. A bicicleta, como disse o Leonardo Bressani, que é meu companheiro, sou muito grata por você na minha vida, meu amor. Abração Amo. pra ele. Enfim, a bicicleta, o ciclismo e qualquer outra atividade física é para nos dar liberdade. Né? Liberdade de sermos nós mesmos, né? De expressarmos a nossa verdadeira essência. Quem somos nós nesse mundo? O que viemos fazer aqui? Para que estamos aqui? Eu acho que esse é o recado. Rose, estamos chegando ao final da nossa live aí, faltando 28 segundos, tá? Agradecer demais você, tá bom? Você tem aí 10 segundos para mandar um beijo para a galera. Beijo, família, beijo, amigos, beijo todo mundo, beijo, meu amor, beijo para vocês dois, maravilhoso casal que eu aprendi a gostar bastante. Muito, muito obrigado, gratidão. Arro, namastê, que nossa semana seja muito abençoada, nosso final de semana. Beijo para